Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e ver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vinda ao podcast onde os planos começam. E nada mais ligado ao autoconhecimento do que inteligência emocional. E nada mais ligado à inteligência emocional do que o entendimento de que a maneira como você lida com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, impacta diretamente na gestão do tempo, na gestão da vida e na gestão do negócio. Porque assim, não adianta. A maneira como a gente lida com as nossas emoções impacta diretamente os nossos planos e as nossas decisões. E a verdade é que falar sobre inteligência emocional, ainda que já estejamos em 2026, ainda carrega muitos estigmas, tá? Muitos estigmas porque as pessoas ainda têm muita dificuldade e vergonha em falar sobre temas como depressão, ansiedade, bipolaridade, TDAH. E também traz muitas dificuldades, porque nós também temos muitas crenças erradas ligadas a isso, no sentido de que tem muita gente que, quando a gente vai falar sobre isso, cai ou na questão religiosa, de que sentir qualquer uma dessas coisas é pecado, ou é falta de fé, ou ainda naqueles. Bom, eu não gosto de falar isso porque eu tenho formação em coaching, mas às vezes a gente cai muito naquele coaching barato, sabe? Naquela coisa, pensamento positivo, três pulinhos, dois gole d'água e um punhado de sal grosso jogado para trás e pronto, você está curada e suas emoções estão controladas. Não é isso, né? Não é nem uma coisa nem outra. Mas, novamente, justamente por ser tão difícil ainda falarmos sobre isso e por termos tantos desserviços, tantas pessoas falando errado sobre isso, que é tão importante que a gente fale. Em primeiro lugar, se você já me ouviu falar sobre isso, você já sabe o que eu vou dizer agora, no sentido de que inteligência emocional não é estar bem o tempo inteiro. Inteligência emocional não é não sentir nada. Inteligência emocional, pelo contrário, é conseguir reconhecer o que se sente, nomear os seus pensamentos e as suas emoções e conseguir ter estratégias para lidar melhor com o que se sente, tá? Então, inteligência emocional é você conseguir, no final do mês, em um mês em que você prospectou muitos clientes, você conseguir entender que a sua felicidade, ela vem dessa realização, conseguir reconhecer que isso é bacana, mas também entender que você precisa controlar a conexão entre estar bem e vender muito. Da mesma maneira, se é um mês onde você não prospectou nada, é entender que esse desânimo, ele é natural, mas ele não pode nortear as suas próximas decisões. Por quê? Porque no cenário A, você começa o próximo mês muito cheia de si e corre o risco de não fazer o que precisa ser feito, ou ainda começar a gastar mais do que se deve. No cenário B, você pode começar o mês seguinte amedrontada e não fazendo o que precisa ser feito, porque tem aquela sensação de nada dá certo mesmo. Então, a inteligência emocional é conseguir entender o que se sente de bom ou de ruim e conseguir lidar com isso da melhor maneira possível. Existem ferramentas para a gente fazer isso? Eu acredito que sim. As minhas ferramentas, vou falar de mim, favoritas são meditação. Acredito que a meditação seja extremamente importante e fundamental. Inclusive, recomendo a prática da meditação para todas as minhas mentoradas e também para todo mundo que faz a consultoria estratégica para a gestão do tempo. Eu sempre indico, peço mesmo, oriento que seja colocado ali um momento ao longo do dia, todos os dias, para meditarmos. Meditar não é fácil, obviamente, você precisa desenvolver essa técnica. Na mentoria a gente passa algumas, mas é importante que você, por conta, se você não tem esse acesso da mentoria, que você busque pelos aprendizados e pela melhor forma de meditar para você, porque afinal de contas também existe mais de uma, tá? Então a meditação, eu costumo dizer inclusive que ela salvou, certo?
a minha produtividade em momentos de muita ansiedade, de muita dificuldade no começo da carreira, quando a gente tem mais. A gente tem insegurança o tempo inteiro, né? Mas para mim, o começo da minha carreira foi marcada por grandes inseguranças, muita ansiedade, e meditar realmente foi um ponto positivíssimo para mim. Além da meditação, uma outra ferramenta que é fundamental, e percebam, gente, estou chovendo no molhado, não estou falando nada que ninguém faça, que ninguém não saiba, mas estou falando muita coisa que vocês acabam não fazendo. A segunda ferramenta é a atividade física, que também precisa estar na agenda, porque com a atividade física existe de fato a liberação dos hormônios ligados à atividade física, e também existe de fato um momento ali onde você se conecta com você mesma. Então, a atividade física, as endorfinas existem, e a atividade física é extremamente importante, até porque também vamos nos lembrar que não existe mente forte em corpo fraco, né? A gente precisa fortalecer também o nosso corpo. Aqui a gente não está pensando em questões estéticas, a gente está pensando realmente em qualidade de vida como um todo. Em terceiro lugar, terapia, né? A gente tem o péssimo hábito de achar que a terapia é quando a gente está doente, que a terapia é para quem está mal, mas na verdade a terapia ela é uma ferramenta de profundo autoconhecimento. E quem se conhece consegue entender melhor os seus gatilhos, consegue entender melhor os seus sistemas de recompensa e consegue com isso ter mais qualidade de vida, logo mais resultados, logo mais gestão do seu tempo, da sua vida e do seu negócio, tá? É muito importante que a gente entenda que a inteligência emocional, ela vai trazer, então, muita qualidade de vida, mas ela também vai trazer, pessoal, resultados profissionais. Por quê? Porque quando você desenvolve a sua inteligência emocional, que aqui eu também poderia chamar de controle emocional, mas quando a gente pensa a palavra controle, né, as pessoas já vão para aquele lado de não sentir nada, por isso optei aqui por falar inteligência emocional. Quando a gente descobre, desenvolve a nossa inteligência emocional, a gente aprende a respeitar o nosso próprio ritmo, sem que a gente tenha que abrir mão da nossa entrega, seja para a nossa vida pessoal, para a nossa vida íntima, seja da nossa entrega dentro do mercado de trabalho. Porque sim, terão dias que você não vai ter vontade de trabalhar. Terão dias em que a ansiedade, mesmo se você não tiver um transtorno de ansiedade, tem dias que a ansiedade te pega mais. Mas quando você tem essa inteligência emocional, quando você tem planejamento, quando você tem uma agenda, por exemplo, que a gente já disse aqui, fica muito mais fácil para você saber o que você precisa fazer, saber o que você vai fazer, saber como você vai se comportar e como você vai conseguir fazer o melhor diante daquilo que você está vivenciando. Nós estamos aí chegando logo mais no final do primeiro bimestre de 2026. E em um ano que sim, tem tudo para ser muito pesado e para ter muitos momentos de adversidade para quem tem o próprio negócio, entender as suas emoções e desenvolver a sua inteligência emocional é primordial. Por isso, esse podcast, esse episódio de hoje, mais do que um podcast, ele também é um convite a você, para que você se conheça e para que você reconheça onde você está precisando ajustar a sua inteligência emocional, onde você está precisando se conhecer melhor, se controlar melhor, se responsabilizar mais pelas mudanças que precisam acontecer na sua vida. Todos nós temos emoções, algumas boas, outras ruins. Todos nós temos dias mais produtivos e dias menos produtivos, mas é importante que no final das contas você tenha feito o seu melhor. Lembrando que o melhor de cada uma de nós é único e singular, mas a gente precisa buscar por ele. Pessoal, muito obrigada por mais esse episódio do podcast onde os planos começam. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. E se vocês gostam desse podcast, se vocês seguem aqui comigo, me deixem saber. Coloca aqui embaixo, cheguei até aqui, curta, comente, compartilhe com as amigas, porque eu tenho certeza que na sua roda de amigas, muitas mulheres precisam escutar sobre inteligência emocional e precisam se fortalecer para seguirem buscando os seus objetivos. Pessoal, muito obrigada. Até o nosso próximo podcast.